Olá, sejam bem-vindos ao nosso treinamento sobre o portal de periódicos da CAPES. Meu nome é Jéssica, sou bibliotecária no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e hoje vim apresentar para vocês um pouquinho sobre o portal CAPES, algumas estratégias de busca e pesquisa nas bases de dados que estão presentes lá no portal. Então, vou iniciar aqui, né, o compartilhamento da minha tela. Fiz uma apresentação para que a gente inicialmente possa conhecer um pouquinho sobre a pesquisa científica, o que a gente chama de estratégias de busca, algumas ferramentas que podemos utilizar e depois, no segundo momento desse treinamento, nós vamos de fato ao site do Portal CAPES para executar algumas buscas, para que seja possível, né, vocês visualizarem alguns exemplos de como essas pesquisas podem ser feitas utilizando o portal. Então, vamos aqui iniciar a minha apresentação dos slides, para que vocês possam ir acompanhando comigo a minha fala, né? Vamos lá, então, iniciando esse treinamento. Sobre a pesquisa científica, o que a gente pode falar, né, gente? Vocês aí, com certeza, já são pesquisadores, sejam discentes de pós-graduação, alunos da graduação e demais interessados, né? O que a gente pode falar sobre a pesquisa científica para esse momento da busca? O que é preciso a gente ter em mente, a gente saber? Primeiro, o que pesquisar, né, gente? A gente sabe que todo mundo aí tem um objetivo de pesquisa, um objetivo geral, um objetivo específico, uma pergunta, né, um problema de pesquisa. Então, a gente inicialmente tem que se ater a responder, né, esse questionamento, essa inquietação. A gente tem em mente o que a gente quer pesquisar. E aí, depois que tivermos isso bem claro, vamos para um segundo ponto, que é como pesquisar, né? Quais estratégias de busca a gente pode utilizar para atingir os nossos objetivos na pesquisa. E o terceiro ponto, onde pesquisar. Então, nós vamos conhecer hoje algumas fontes de informação para pesquisa científica, fontes seguras de informação que a gente pode utilizar para conseguir aqueles materiais, né, aqueles conteúdos que a gente tanto almeja, que a gente tanto precisa, né? Então, vou passar aqui para o próximo slide. Então, a gente tem que determinar um assunto, né, que é o que pesquisar, né? O que eu quero pesquisar, eu vou delimitar o meu assunto. Como diria uma antiga professora minha, não dá para a gente pesquisar Jesus Cristo e sua época, é coisa demais. Então, nós temos que realmente delimitar ali o tema da nossa pesquisa. E depois nós vamos definir as nossas estratégias de busca e definitivamente buscar as fontes de informação numa terceira etapa. E aí, nesse primeiro questionamento, né, para a gente ir cercando o tema da nossa busca, qual que é o assunto da pesquisa? Então, eu tenho que compreender qual a minha necessidade de informação, o que eu quero buscar, e no segundo momento, definir as minhas prioridades. Então, como que eu faço isso, gente? Um exemplo. Eu quero pesquisar sobre a Covid-19 no Brasil, na China e em Portugal, né? Então, temos aí um tema de pesquisa. Mas quais que são as minhas prioridades? Eu quero primeiro fazer uma revisão de literatura sobre a Covid-19. Eu quero, não, Jéssica, eu preciso de fazer uma revisão sobre infecções respiratórias. E aí só depois eu vou chegar na Covid-19. E aí depois, num outro momento, eu vou pesquisar a Covid no Brasil, Portugal e Estados Unidos, por exemplo, né? Então, se eu colocar toda essa busca desse tamanho, possivelmente eu não vou encontrar um resultado tão efetivo. Então, talvez seja interessante eu
primeiro me ater a essa revisão sobre a Covid-19, depois fazer uma revisão sobre as infecções respiratórias e depois, no outro momento, procurar por cada país, procurar sobre a Covid-19 no Brasil, procurar sobre a Covid-19 em Portugal, procurar sobre a Covid-19 nos Estados Unidos, na China. Então, eu tenho que definir quais as minhas prioridades, o que eu quero pesquisar primeiro, né? E estabelecer quais que vão ser as minhas buscas, porque certamente não vai ser uma única busca exclusiva, vão ser várias buscas, tá, gente? Esse trabalho da gente fazer uma pesquisa no portal, fazer uma pesquisa nas bases de dados, isso não é um trabalho para um momento rápido, né? Não é, eu vou sentar aqui em frente ao computador e vou fazer todas as buscas da minha pesquisa. Não é assim que funciona. As buscas, elas precisam de tempo, elas precisam que a gente vá fazendo estratégias com tentativa e erro e alterando essas estratégias. Então, esse primeiro passo é compreender o que eu quero pesquisar e definir as minhas prioridades. Agora, a tão falada, né, que eu estou citando tanto aqui, a estratégia de busca. Como que a gente pode fazer? Então, nós vamos determinar os termos da busca. Isso é essencial, tá, gente? Como que eu vou determinar esses termos de busca? Né? Você não vai chegar lá no portal e escrever o seu objetivo geral lá. Não é assim que funciona. A gente precisa fazer a busca por termos. E esses termos, gente, eles precisam ser palavras significativas que vão conseguir recuperar documentos relevantes para minha pesquisa. Então, para eu conseguir recuperar esses documentos, esses conteúdos relevantes, eu vou fazer uma busca por palavras significativas. E tenho que também determinar os sinônimos dessas palavras, porque muitas vezes eu não vou encontrar com aquele termo que eu escolhi, que eu elegi como o melhor termo para definir a minha necessidade de informação, mas eu vou conseguir encontrar um conteúdo relevante através de um sinônimo daquele termo. Então, nós temos também que buscar por termos sinônimos e termos relacionados. Outra dica importantíssima, traduzir esses termos para a língua inglesa. Por quê, Jéssica? Porque o conhecimento científico, né, gente, ele é muito disseminado, muito divulgado por meio do uso da língua inglesa, né? O inglês é tido como o idioma universal, né, do conhecimento científico. Então, muitas vezes você não vai encontrar, você não vai conseguir recuperar documentos fazendo busca no português e no inglês você vai encontrar, ou no português você encontra mais uma quantidade menor, e quando você joga os termos de busca no idioma inglês, você consegue recuperar uma quantidade muito maior de documentos, tá? E aí, outra dica é utilizar aspas, né? O uso de aspas para você pesquisar termos compostos. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso, trazer alguns exemplos para vocês. E uma terceira dica vai ser fazer uso dos operadores booleanos, né? Não sei se vocês já conhecem, se vocês já utilizam, que seria o AND, o OR e o NOT. Aprofundando um pouco em cada um desses itens que eu trouxe, né, dessas dicas que eu trouxe para vocês, eu queria falar um pouco mais especificamente sobre os termos de busca. Então, como que a gente pode utilizar algumas ferramentas para selecionar termos de busca que vão ser significativos, que vão realmente descrever aquele conteúdo que a gente precisa na nossa pesquisa. A gente pode utilizar vocabulários controlados ou tesauros, né? E eu trouxe aqui para vocês o exemplo do DEX, que é, um tesauro que ele tem aí os descritores em ciências da saúde. Então, para quem está fazendo pesquisa nessa área, o DEX é muito interessante, muito utilizado. Inclusive, várias bases de dados da área de ciências da saúde, elas utilizam esses descritores do DEX, tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês
o, o site do Dex, para a gente poder fazer algumas buscas aqui juntos e identificar alguns termos. Então, gente, a plataforma de pesquisa ela é essa, tá? A gente pode selecionar aqui algumas opções. Geralmente eu vou nessa opção qualquer termo para tentar recuperar aquele termo que seja autorizado. O que é um termo autorizado, gente? É aquele termo preferido, é o melhor termo que vai definir aquele conteúdo, aquela palavra que eu quero utilizar na minha busca. Quando a gente fala de palavras-chave, a gente fala de uma questão muito ampla, né? Qualquer palavra, ela pode ser uma palavra-chave. Quando a gente fala de termo, de descritor, estamos falando aí de palavras autorizadas, né? Que são eleitas por esses vocabulários controlados para designar melhor aquele conteúdo. Então, eu quero fazer uma pesquisa aqui sobre um transtorno de personalidade, né? Um transtorno mental que eu conheci ele como dupla personalidade. Um exemplo aqui, tá, gente? Minha pesquisa vai ser sobre dupla personalidade. Vou procurar aqui no Dex e ele vai vir para mim com o termo autorizado. Então, gente, o termo autorizado, ó, que é o descritor em português, ele é transtorno dissociativo de identidade. Temos aqui também o termo em inglês, o termo em espanhol, o termo em francês. E aqui os termos alternativos. O que são os termos alternativos, gente? Eles são os termos que não são descritores. Então, eles não são os termos preferidos, tá? Mas eles são termos que podem ser usados aí como sinônimos, né? Do termo descritor. Então, nas minhas buscas, eu vou dar preferência ao termo descritor, porque possivelmente eu vou recuperar muito mais conteúdo utilizando esse termo, mas eu também posso utilizar como termos alternativos todos esses daqui. Então, a dupla personalidade, gente, que eu fiz a busca inicial, ela é um termo alternativo para transtorno dissociativo de identidade. Aqui nós temos até uma nota de escopo, né, que vai definir para mim o que significa o descritor. Nós temos aqui uma estrutura hierárquica, né, para a gente compreender melhor esse conceito. Então, dentro de psiquiatria e psicologia, eu tenho lá os transtornos mentais, eu tenho transtornos dissociativos, e dentro dos transtornos dissociativos, eu tenho o transtorno dissociativo de identidade. E aí, os conceitos a gente tem aqui, ó. O conceito preferido é o transtorno dissociativo de identidade. Então, essa aqui foi um exemplo, né, de como vocês podem fazer uma busca aqui no Dex. Outra busca que eu queria mostrar para vocês um exemplo é a gente procurar o termo pós-cirúrgico, né? Quando a gente procura o termo pós-cirúrgico, nós vamos ver que o Dex, ele não traz para gente esse termo, tá? Ele não vai trazer o termo pós-cirúrgico. E eu vou encontrar como pós-operatório, tá? Então, a gente vai verificando aqui como que funciona também o, o portal. Ele vai funcionar, o portal não, perdão, o Dex. E aí, ó, um termo autorizado é o período pós-operatório, que é um descritor autorizado aqui no Dex. Então, se eu procurar período pós-cirúrgico, ele não vai trazer para mim, ele vai trazer período pós-operatório. Então, aqui no caso, tentativa e erro para encontrar esse termo. Uma outra forma que eu posso utilizar o DEX, por exemplo, que me traria uma facilidade na busca desse termo pós-operatório, né, período pós-operatório, é utilizando o DEX pelo portal da BVS. Vou compartilhar aqui com vocês uma outra guia aqui do portal da BVS, tá?
E aí, essa busca no portal, você vem aqui, ó, localizar descritor do assunto, né? E aí ele vai encontrar para mim, ó, período pós-operatório. Oh, perdão, eu queria fazer a busca do pós-cirúrgico, né? Ele já vai aparecendo para mim quais que são as possibilidades do DEX. Então, esse localizador de descritor de assunto, ele é muito interessante, porque conforme eu vou escrevendo, ele já vai aparecendo para mim os descritores que o DEX possui, né? Então, aqui, ó, o período pós, ele já apareceu para mim aqui, que é pós-operatório. Aqui também apareceu a hierarquia, né? Aqui a árvore dos assuntos, né? Que a gente chama. E ele já apareceu aqui para mim o termo em português, o termo em espanhol, em inglês. E aqui a definição, né? E aqui eu já posso pesquisar documentos com esse descritor no próprio portal da BVS, que é uma base de dados, né? Então, essa busca também aqui pelo portal da BVS, que é pesquisa.bvssaúde.org, eu já consigo vir aqui em localizador de descritor e também procurar os descritores autorizados. Posso vir aqui também na hierarquia e encontrar algo que seja do meu interesse, né? Eu quero pesquisar por doenças. E aí a árvore ela vai se ramificando, né? Então, consigo doenças, dentro de doenças, olhar infecções, dentro de infecções, eu quero doenças transmissíveis, e aí depois, dentro de doenças transmissíveis, eu quero as sexualmente transmissíveis, as bacterianas, as virais, e aí eu consigo chegar, por exemplo, nas infecções por HIV. E dentro das infecções por HIV, eu tenho aqui uma série de outros termos que eu posso utilizar como busca, né? Então, é bem legal também fazer essa busca por esse portal da BVS, ok? Então, voltando lá, continuando, prosseguindo com a nossa apresentação, depois que vocês já aprenderam a escolher os termos, né? Com esse exemplo aqui do DEX, que é muito interessante. O uso de aspas, né, que eu havia comentado para vocês. O uso de aspas, ele vai ser essencial quando você quer pesquisar um termo composto. Então, quando um termo ele é formado por duas palavras, é muito importante que você coloque aspas, porque ele vai recuperar essas palavras juntas. Você está falando para o sistema, quando você coloca aspas, você está comunicando para o sistema. Eu quero recuperar documentos que possuam essas duas palavras juntas, nessa ordem que eu estou colocando. Isso que quer dizer o uso das aspas, tá, gente? Para termos compostos. Por quê? Ele traz um exemplo aqui, né, de global warming. Então, a gente vai recuperar esses termos juntos. Se você escrever sem o uso das aspas, ele vai procurar todos os documentos que tenham o termo global e todos os termos que tenham o termo warming de forma separada, tá? E ele vai trazer todos esses documentos. Então, quando a gente seleciona, coloca o uso de aspas, a gente delimita que queremos esse termo junto. Trazendo um exemplo em português, cuidados de enfermagem. Quando a gente escreve esse termo sem uso de aspas, ele vai trazer recuperar documentos que tenham a palavra cuidados e documentos que tenham a palavra enfermagem. Então, vai ser uma busca muito ampla, muito grande, vai trazer de forma separada. Quando eu utilizo aspas, vai trazer para mim documentos que tenham o termo cuidados de enfermagem de uma forma conjunta, esse termo específico. Então, é muito importante o uso das aspas. Os operadores booleanos, muita gente tem dúvida de como funciona. Eu trouxe para vocês aqui esse esqueminha, que eu acredito que vai ser essencial para que vocês compreendam como que é o uso desses operadores. O AND, gente, ele é a palavra E, funciona como a palavra E. Então, ele vai recuperar a interseção
interseção. O que é a interseção? Vejam só, a gente tem um conjunto. Vamos supor que esse conjunto aqui corresponda ao termo crianças. Esse outro conjunto ao termo adolescentes. Eu quero recuperar, gente, documentos que tragam para mim crianças e adolescentes. Então, os dois termos juntos. Então, eu vou utilizar o AND, crianças e adolescentes. Ele vai trazer para mim esse conjunto de documentos aqui, ó, que vai trazer os dois termos, tá? Então, o AND, ele é utilizado para restringir a nossa busca. Vamos restringir a nossa busca utilizando o AND. O OR. O que significa o OR, gente? Ele funciona como a palavra ou. E ele vai trazer para mim uma busca bem mais ampla. Então, eu coloco crianças OR adolescentes, que é crianças ou adolescentes, ele vai trazer para mim tudo que fala de crianças, tudo que fala de adolescentes, inclusive os documentos que falam sobre crianças e adolescentes. Então, eu vou recuperar criança sozinho, adolescente sozinho e crianças e adolescentes também. Então, o OR, ele é para uma busca mais ampla, tá? E o not, o que significa o not? Ele funciona como a palavra não. Ele vai incluir termos, né, que venham antes do operador e exclui da pesquisa o termo que vem após o operador. Vai também restringir a busca. Então, eu quero falar de crianças, not adolescentes. Eu não quero falar de adolescentes, somente de crianças. Então, eu vou recuperar somente os documentos que tragam para mim sobre crianças, tá? Eu vou excluir documentos que falam sobre adolescentes, inclusive aqueles que falam sobre crianças e adolescentes, que são esses aqui do meio, porque eu não quero de jeito nenhum na minha busca falar sobre adolescentes. Então, eu vou excluir tudo o que fala sobre adolescentes. Então, acredito que aqui já dá para a gente compreender bem o que esses operadores eles trazem para a gente como essas ferramentas importantíssimas, tá? O uso também de caracteres especiais, é importante a gente falar. O uso da interrogação, gente, como que ele funciona? Ele vai substituir uma letra para que a ferramenta de busca encontre variações dessa grafia. Então, por exemplo, se a gente coloca, né, a palavra aqui, woman, com a interrogação, a gente vai recuperar tanto o woman quanto o homem. Então, a gente recupera tanto o singular quanto o plural. Na palavra Brasil também, gente, a gente pode colocar essa interrogação para que a gente consiga recuperar o Brasil tanto com Z quanto com S, porque a gente sabe que internacionalmente, né, Brasil é com Z. Então, a gente consegue ampliar a nossa busca utilizando uma interrogação para que sejam recuperadas as variações da grafia daquela palavra. Além da interrogação, a gente pode utilizar também o asterisco, tá, gente? No final das palavras, para a gente recuperar as variações dos sufixos. Então, o radical da palavra, ele vai ser escrito, né? Por exemplo, aqui da palavra behavior, a gente consegue utilizar o radical e a gente coloca o asterisco para recuperar um sufixo diferente. Então, a gente tem aqui, né, as variações dos sufixos da palavra. Um exemplo em português, a gente pode utilizar eduque, né? Você escreve eduque como radical e utiliza o asterisco para recuperar os sufixos. Por exemplo, educar, educação, a gente consegue recuperar utilizando o radical eduque mais o asterisco, né? Também é uma estratégia interessante.
agora que a gente já explicitou sobre as estratégias de busca, vamos para as fontes de informação, né, gente? Quais as fontes de informação que a gente vai utilizar na pesquisa científica? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de fontes que a gente pode encontrar no meio digital, né? Então, a gente tem os sistemas agregadores de bases de dados, como exemplo o portal CAPES, a BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o OASIS BR. Então, o portal CAPES, gente, ele não é uma base de dados, ele é um sistema agregador de bases de dados. Então, ele é um portal que vai redirecionar para essas bases de dados. Ele faz uma busca ampla, uma busca nessas bases e ele te traz documentos que você, para acessar, você vai ser redirecionado para as bases de dados, tá? E a gente tem, então, como fonte as bases de dados referenciais, que elas vão trazer ali apenas referências dos documentos. A gente tem bases de dados de texto completo, a gente tem bases de dados audiovisuais, que são bem interessantes, a gente tem bases de dados de obras referenciais, de obras de referência, está com um errinho aqui, obras de referência, que são aí manuais, dicionários, né? A gente tem bases de dados estatísticas, né? Então, temos bases de dados que elas são próprias para dados estatísticos. Temos os repositórios institucionais, cada instituição aí vai ter o seu repositório, que é a produção científica da sua instituição. Aqui na UFMG, a gente tem o repositório institucional da UFMG, com teses, dissertações, trabalhos também, artigos, capítulos de livros que são possíveis de serem recuperados aqui no nosso repositório. E nós temos também os sites de periódicos científicos, né, que são as revistas científicas, que publicam os nossos artigos, né, os artigos de pesquisa, que a gente consegue utilizar também como fonte de informação, tá, gente? Tanto periódicos internacionais, nacionais, a gente consegue utilizar aí como fontes de informação. Então, chegamos aqui, né, ao nosso famoso portal de periódicos da CAPES. O portal CAPES, né, gente? Trazer para vocês aqui o que é esse famoso portal CAPES. O nome dele, né, completa Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, e aí por isso a gente fala Portal de Periódicos da CAPES ou Portal CAPES, tá? Ele é um portal, gente, de informação científica, que ele foi criado para reunir um material científico de alta qualidade e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica brasileira. Então, ele vai reunir e disponibilizar conteúdos produzidos nacionalmente e outros assinados com editoras internacionais. Ele é um portal de acesso online, é um dos maiores acervos científicos virtuais do país. Ele possui, tá, gente, mais de 49 mil periódicos com texto completo, né? Então, ele faz a busca nesses periódicos. A base de dados, ele tem acesso a 455 bases de dados, né, que o portal assina. Muitas das bases de dados, elas são pagas, tá, gente? A maioria são pagas, são assinaturas pagas. E nós aqui, como universidade, a gente tem acesso gratuito a essas bases, porque a universidade, ela faz a assinatura, né, do portal de periódicos da CAPES, e a gente consegue ter o acesso gratuito aqui para os alunos aqui da nossa universidade. Conteúdos diversos, né, que o portal oferece. Então, a gente consegue encontrar referências, patentes, estatísticas, material audiovisual, normas técnicas, teses, dissertações, livros, obras de referências. Então, o portal, gente, ele é muito completo, tá? Ele é bem completo, a gente consegue ter um acesso aí privilegiado a vários conteúdos científicos por meio do portal.
E como que a gente faz para acessar o portal? A gente tem três formas, tá, gente? O primeiro é o acesso identificado. Então, diretamente no campus da universidade, a gente consegue fazer o acesso ao portal, porque os IPs da instituição, eles já são registrados na CAPES. Então, de qualquer computador do campus, a gente consegue acessar o portal CAPES diretamente, tá? A gente tem também o acesso livre, que ele é um acesso que ele pode ser realizado em qualquer computador, por qualquer pessoa, mas ele é só a parte gratuita do portal. Então, qualquer pessoa ela consegue visualizar esse conteúdo que é de acesso gratuito, tá? E a gente tem o acesso remoto, que são, né, para os participantes aí vinculados às instituições que assinam o portal, a gente consegue um acesso remoto. Então, o aluno da universidade, da sua casa, da sua residência, ele consegue acessar o portal de periódico da CAPES por meio do acesso café. E eu vou mostrar para vocês como que funciona, né, direitinho o acesso café também. Então, vamos lá, né, gente, para o famoso portal de periódico da CAPES. Vamos iniciar aqui, sem mais delongas, o nosso uso no portal. Já falo para vocês, né, que vocês fazer uma busca aqui igual os alunos fazem, né? Joga lá no Google, portal CAPES, é esse primeiro que vai aparecer aqui, tá, gente? Então, ó, já chegaram no portal CAPES. Isso aqui já é a tela do portal CAPES. Se você está aqui na UFMG, ó, você já nem precisa fazer login, tá? Porque, ó, você está acessando esse portal por UFMG. Ele já reconheceu que o computador que eu estou usando é da UFMG, né? Ele já reconheceu o IP do computador e eu já consigo fazer uso de todo o portal de forma completa, tá? Se eu estiver na minha residência, eu vou aqui, acesso café, né? Tem gente que fala café, tem gente que fala café. E aí ele fala, você está acessando, né, o conteúdo pago do portal, o conteúdo assinado está disponível para a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu venho aqui no acesso café, eu seleciono aqui a minha instituição, então eu consigo colocar aqui, ó, o FMG, né? Eu vou enviar e aí eu vou ser redirecionada para fazer o meu login no minha UFMG, né? Para os alunos já sabem o que é, você coloca aqui o seu login, a senha no minha UFMG, você consegue fazer esse acesso. Opa, deu um problema aqui no meu compartilhamento, troquei a guia, ele falhou, deixe eu voltar para o portal. Voltando aqui para o portal. Então, gente, mostrei aqui como que é esse acesso café, né? Que é o acesso quando eu tiver em outro computador, na minha residência, ou em outro computador que não seja aqui no campus da universidade, tá? Muita gente acha que para fazer login no portal tem que entrar aqui. Não, gente. E esse cabeçalho aqui, ele é do Solgov, que é a nossa plataforma governamental, e todos os sites, né, que tem esse vínculo com o Solgov, eles têm esse cabeçalho. Então, se você apertar entrar aqui, você vai fazer login no Solgov, né? Nesse momento, não é isso que a gente quer. Para eu fazer o login aqui no portal CAPES, né? Na verdade, aqui eu já estou com acesso completo ao FMG. O que eu tenho aqui é a possibilidade de ir para o meu espaço, tá, gente? Que depois eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, se eu fizer o login aqui no meu espaço com o meu usuário do minha UFMG e a senha, eu consigo acessar o meu espaço, que é onde eu vou colocar os meus favoritos, eu vou salvar minhas buscas, eu vou ver o meu histórico de buscas, por meio aqui do meu espaço. Mas, por enquanto, eu não vou entrar lá, porque eu vou fazer algumas buscas aqui com vocês. A gente pode fazer, né, uma leitura de tela aqui do portal. A gente tem aqui a aba sobre, né, que vai trazer algumas informações sobre o portal CAPES. A gente tem aqui um acervo, que é onde eu vou fazer as minhas buscas, né? Temos aqui várias modalidades de buscas que eu vou mostrar para vocês.
Os treinamentos, aqui eu tenho o calendário de treinamentos, né, que o portal CAPES mesmo ele oferece. Vocês podem fazer, depois eu vou mostrar. Aqui uma aba de informativos e aqui uma aba de ajuda, né, gente? Que tem perguntas frequentes, o suporte, fale conosco, que é interessante. Aqui vocês vão ver alguns destaques, né? Alguns anúncios, treinamentos, né? Aqui também informação sobre os treinamentos, os informativos, tá? Que a gente tem. Aqui também informação sobre o aplicativo do Portal CAPES, que também é muito interessante, né? Então, essa é a nossa página inicial do portal. Nesse campo aqui, gente, eu já posso fazer a busca. Esse aqui já é o meu campo de buscas aqui do Portal CAPES. Então, muita gente acha que eu tenho que, né, que ficar fuçando, que eu tenho que entrar aqui. Por aqui também eu consigo, tá, gente? Mas esse aqui já é a sua plataforma de busca aqui no portal, tá? Então, vamos fazer uma busca inicial para a gente ver direitinho como que pode ser feito. Então, vamos lá, vamos na prática, né, gente? Eu quero fazer inicialmente uma pesquisa sobre Covid-19. Opa, não foi o Covid-19 em crianças, tá? Então, aqui eu já vou utilizar um operador booleano. Eu tenho o hábito de sempre colocar o operador booleano em caixa alta, tá, gente? Porque algumas bases, elas recuperam ele sempre em caixa alta. E se você colocar normal, ele não vai achar. Então, para evitar esses problemas, eu sempre coloco aqui em caixa alta. Então, Covid, eu vou colocar em crianças, tá? Vou fazer essa busca. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai recuperar. Ele tá carregando, tá, gente? Tô fazendo aqui a busca para mim, tá? Abriu aqui a minha página, onde ele conseguiu recuperar, o portal conseguiu recuperar para mim 706 resultados. Olha só, bastante coisa, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui, como eu costumo falar, sempre fazendo a nossa leitura de tela. Então, vamos lá. Aqui é uma propaganda, tá, gente? Que é um anúncio que ele costuma colocar para mim aqui, um aviso, né? Uma base de dados sugerida, está me sugerindo a Scopus, né? Falando que a Elsevier disponibiliza conteúdo sobre o monkeypox, né? Mas não é isso que eu quero nesse momento. Então, eu vim aqui para a minha parte da minha busca. O que foi encontrado na minha busca, meus resultados, tá? E eu tenho aqui uma série de artigos, tá, gente, que ele recuperou. Uma coisa importante que é legal mostrar para vocês. Nessa página aqui, eu vou ter 3 barras diferentes. Então, percebam que eu tenho a barra da página, tá? Essa barra de rolagem da página. Eu vou ter uma segunda barra de rolagem, que é a barra de rolagem da minha busca. Então, eu vou conseguir descer até o final aqui da busca, né? Então, a gente tem que fazer essa utilização, na verdade, das barras em conjunto, né? Eu vou descer nessa barra da busca, desço a barra da página, desço a barra da busca até o final. Aqui vocês podem ver que eu tenho várias páginas, né, de artigos, de conteúdo, de materiais que ele recuperou para mim, que o portal recuperou para mim, porque são mais de 700, né, resultados. Então, eu tenho aqui várias páginas que eu posso ir passando. Então, primeira barra de rolagem da página, a segunda barra de rolagem da busca. E aqui no canto esquerdo, eu vou ter uma terceira barra de rolagem, tá, gente? Que é a minha barra de rolagem dos filtros. É onde eu vou identificar os filtros. Por quê que eles são importantes? Eu tenho 706 resultados. Eu vou conseguir ler isso tudo, gente? Eu vou conseguir fazer a leitura de todo esse material para minha pesquisa? Não vou, né, gente? Não vou. Então, a gente tem que utilizar aqui os filtros para que eu possa ter resultados mais condizentes, mais relevantes aqui para minha busca. Então, o primeiro filtro que a gente pode observar aqui é ordenação. Então, eu vou ordenar por relevância, por data, a data mais recente,
a data mais antiga, então pode ser interessante para mim ver o que de mais novo primeiro. Eu ver o que foi publicado mais recentemente ou não. Eu quero ver o que foi mais antigo, qual que foi lá a primeira pesquisa de Covid em crianças, né? Aqui eu posso ordenar também por autor e por título. Vou deixar, então, da mais antiga, tá? Olha que interessante, eu venho aqui esse filtro de disponibilidade. Eu consigo verificar os periódicos revisados por pares. Opa, é esses aqui que eu quero. Eu quero me certificar de que a minha pesquisa, todos esses conteúdos, eles foram revisados por pares. Então, já caiu para 378 resultados. Já me ajudou bastante aqui, né? E aí, gente, eu consigo filtrar também por data de criação. Eu consigo começar em 2020 e eu quero, por exemplo, ver até 2021, que foi aí, né, a época mais crítica da pandemia. Então, eu consigo refinar essa busca, já caiu para 265 resultados. Percebe que como eu estou cercando, né, o meu tema, como eu estou cercando a busca que eu desejo utilizar. Então, temos outros filtros também por coleção, temos aqui por idioma, né? Ah, eu quero só o que está em inglês, eu quero só o que está em português, só o que está em espanhol. Só o que está em português, eu já restringo minha busca para 134 resultados, porque eu quero identificar o que foi publicado em português, tá, gente? E aí, ó, eu consigo olhar aqui pelo periódico, eu consigo filtrar aqui, ele me dá uma filtragem também por assunto. Então, a gente consegue brincar também com esses filtros, né? Para eu selecionar o que de fato é relevante para mim. E aí, o resultado em si, como que funciona a estrutura do resultado? Então, percebam aqui, ele sinalizou para mim, né, que é um artigo conforme o que eu filtrei, que eu queria, um periódico revisado por pares, tá? Ele consegue me sinalizar aqui que tem o texto completo disponível desse artigo. Nem todos vão aparecer, tá, gente, que tem o texto completo disponível, porque alguns materiais, eles são somente referência ou resumo, não tem o texto completo disponível. Mas eu não recomendo também para vocês confiar muito nessa informação, porque às vezes ele tem o texto completo disponível, mas ele não vai aparecer aqui para mim. Então, eu só clicando para eu conseguir saber mesmo se ele tem o texto ou não. Se eu clicar aqui, gente, eu vou clicar no título, tá? Eu vou abrir o artigo? Não vou abrir o artigo. Eu vou abrir o registro completo que tem desse artigo aqui no portal. Então, ele vai trazer para mim aqui os autores, ele está trazendo aqui para mim o resumo, tá? E ele está trazendo para mim aqui algumas outras informações. Eu tenho a possibilidade de enviar esse registro, né, para algumas ferramentas, né, que algumas bases do portal aqui possuem, que algumas ferramentas para gerenciamento bibliográfico, tá? Então, se eu só adaptar alguma dessas ferramentas, eu consigo já mandar direto esse material para lá, para essa ferramenta de gerenciamento já executar, né, esse serviço para mim de gerenciamento bibliográfico. Tem aqui também a solicitação, né, como pedir, né, para o próprio sistema já me dar a referência em alguma dessas normas que tem aqui. Infelizmente, a gente não tem a BNT, mas eu sei que, por exemplo, aqui no ICB, muitos alunos utilizam a APA. Então, já consigo aqui gerar a referência bibliográfica da APA, já copiar ela para a área de transferência, para eu colar lá no meu trabalho, né, acadêmico, no meu artigo que eu estou escrevendo, enfim. Né? E aí tem outras opções aqui também de gerar um link, eu tenho a opção de imprimir, de mandar por e-mail, né? Então eu quero mandar por e-mail esse registro e eu consigo mandar lá, tá, gente? Aqui também alguns detalhes, tags, né? Eu consigo criar aqui uma tag para
para esse artigo, então eu quero criar uma tag de Covid-19, onde eu vou salvar uma pastinha lá no meu espaço com todos os artigos de Covid-19, eu consigo aqui criar uma tag. A gente tem muitas opções. Eu quero salvar como meu favorito, eu consigo adicionar esse item, né, como meu favorito, conseguir adicionar ele, então ele vai ficar salvo lá no meu espaço, né, como meu favorito. Então essas aqui, né, são as ferramentas que eu já mostrei para vocês de referência, de e-mail, né? Aqui abre também as outras ferramentas que eu havia mostrado. Então, é bem interessante, tá, gente? Aqui a própria busca tem aqui a possibilidade também, aqui, de eu salvar, né, a busca como minha busca favorita, consigo também favoritar, tá? Outra ferramenta muito interessante que o portal tem é essa ferramenta aqui, gente, de trilha de citação. Então, eu clico nessa trilha de citação, eu consigo ver a lista de artigos que vão citar esse artigo que eu selecionei como fonte. Então, todos esses artigos aqui, ó, eles citaram esse artigo que eu selecionei. Eu consigo verificar quem citou ele. Né? É muito interessante, chama trilha de citação. E ela tem 2 ícones diferenciados. Por esse ícone aqui, ó, que a setinha é para cima, eu consigo encontrar fontes que citaram esse artigo, tá? E quando aparece essa setinha para baixo, eu consigo clicar nela e identificar lista de artigos que esse artigo citou. Então, quais artigos esse artigo que eu cliquei, ele citou como referência? Foram esses daqui. Então, essa trilha de citação, ela é muito interessante porque ela me permite encontrar artigos relacionados àqueles, né? Esse aqui, por exemplo, olha que vantagem. Ele apresenta tanto as fontes que citaram esse artigo, como também as fontes citadas neste artigo. Então, eu consigo fazer essas 2 trilhas de citação, encontrar quem ele citou. Por que é importante eu encontrar quem ele citou? Para que eu possa evitar o uso do ACUD, né, gente? Eu vou identificar, eu vou direto naquele artigo que ele citou, né? E por que é interessante eu encontrar fontes que citaram esse artigo? Mostra para mim a relevância desse artigo, que ele já está sendo citado, né? E também artigos que citaram esse artigo, ele pode também ser interessante para mim, porque se ele está citando esse documento do qual eu tenho interesse, ele pode também ser uma fonte para mim. Esse outro artigo pode também ser uma fonte para mim, pode ser um tema do meu interesse. Então, essa ferramenta de trilhas de citação, ela também vai ser bem interessante. Ai, Jéssica, mas eu quero ir lá no texto completo. Então, por exemplo, esse aqui, né, gente? Tem o texto completo disponível. Vocês vão ser redirecionados para a base de dados que vai ter esse texto completo disponível, tá? Tá carregando aqui. Vamos aguardando. Ó, enquanto não carrega lá, eu vou mostrando para vocês outros aspectos. Tá um pouco lento, né? Mas aqui eu já sou redirecionada para a base de dados que vai ter esse texto disponível, tá, gente? Então, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, eu abri o registro completo, ela não tem, tá? O texto completo disponível só tem a referência para mim e o resumo. Vamos dar uma olhada nesse daqui. Esse daqui também não vai ter para mim o texto completo, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês, para poder redirecionar, mas o carregamento está lento. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo uma outra busca aqui. Gente, para restringir a busca, né? Olha, eu percebi que com esse tema aqui, com essa estratégia de busca, eu não consegui recuperar direito o que eu queria, porque veio crianças e também veio adolescentes. E eu não quero adolescentes. Então, lembra lá do NOT?
vamos utilizar o not adolescentes. Então, eu já consegui filtrar bastante. Vocês viram, de 706 resultados, eu já consegui agora 473, que eles vão trazer crianças e não vão trazer para mim de jeito nenhum adolescentes, tá bom? Olha, abriu, finalmente, abriu aquele artigo que eu havia procurado, né? Esse daqui, ó, Revisão do Cotidiano em Tempos de Pandemia. Ele é um artigo da Cielo, então, clicando lá em ver texto completo disponível, ele já me redirecionou para a base da Cielo, tá bom? E aí, já conseguiu me redirecionar aqui para o artigo. Eu consigo fazer o download dele em PDF, né? Consigo aqui, ó, colocar o artigo em PDF, já fazer o download dele certinho. Quando eu saio de uma aba e vou para outra, a videoconferência não suporta. Vou evitar de fazer isso para que ela não fique saindo do local. Então, gente, vocês viram aqui, ó, como uma estratégia interessante para que eu consiga também, utilizando os operadores booleanos, restringir minha busca. E aí eu posso fazer também a busca avançada. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona, né? A busca avançada, vamos mudar um pouco esse tema, né? Porque desde o início a gente está falando de Covid. Vamos trazer uma outra busca aqui. Eu tenho um exemplo de busca que é bem interessante. Eu quero pesquisar em qualquer campo, né, gente? Eu tenho aqui a possibilidade de pesquisar somente no título, o autor, o assunto. Eu vou colocar em qualquer campo, tá? Porque aí ele olha título, resumo, palavras-chave, né? Contém, ou é exato, ou começa com. Eu quero contém a palavra, tá, gente? Sustentabilidade. Ok? Aqui, olha que interessante, eu tenho a possibilidade de já usar os operadores booleanos aqui na busca avançada, né? Aí eu não precisaria escrever, eu poderia utilizar eles aqui, já estão traduzidos, o e, o and, o or, ou e o not, não. Eu quero e, qualquer campo também, contém a palavra agronegócio. E aí eu posso escolher o tipo de material, né? Dissertação, quero só dissertação, quero só livro, periódico, artigo. Eu quero aqui todos os itens. O idioma também eu posso escolher. E aqui o ano de publicação, né? Aí eu quero recente, últimos 2 anos, último ano. Bem interessante essas formas aqui. A busca avançada, ela já apresenta alguns filtros pra gente aqui, tá vendo? E aí eu vou buscar, né? A minha busca é sustentabilidade em agronegócio. Então, eu achei 352 resultados, tá, gente? Olha que interessante. Que eles vão trazer para mim esses documentos, tá? Esses resultados, que podem ser aqui do meu interesse. Lembrando que aqui do lado, nos meus filtros, eu também tenho a possibilidade, né, de filtrar a busca. Aqui ele já até apareceu para mim, ó, o assunto em inglês. Olha, o próprio portal já me deu uma dica, né? Então, vamos lá, seguindo a dica do portal, vamos utilizar, fazer uso do termo em inglês. Opa, ele saiu aqui da busca. Vamos lá, busca por assunto. Volta lá. Eu quero ir na busca avançada. Então, vamos colocar aqui o termo em inglês, né, gente, para eu identificar mais resultados. Eu quero mais resultados. Então, eu vou pegar o termo em inglês. Vou colocar em qualquer campo também. E aqui eu vou utilizar o termo do agronegócio também em inglês, que é agrobusiness. Eu quero falar, gente, sobre o Brasil, então eu vou adicionar mais um termo, e, que é o and, e eu vou colocar aqui o Brasil, tá? Só que eu vou colocar o Brasil utilizando o truncamento.
né? Porque eu quero recuperar tanto o Brasil com S quanto o Brasil com Z vai ser relevante para mim. Então, eu vou colocar aqui o caractere especial, que é a interrogação. Vamos lá fazer essa busca? Vamos ver o que a gente acha? Consegui, ó, 373 resultados com essa busca nos termos em inglês, tá? Então, eu consegui ampliar aqui minha busca utilizando o termo em inglês. Olha que interessante, né? E aí eu quero refinar ainda mais. Eu quero refinar ainda mais a minha busca. Então, eu venho aqui, ó, eu vou adicionar outro campo. Dessa vez eu vou adicionar o campo não, que é o not, né, gente? Not Amazônia, né? Eu quero um artigo que ele vai falar sobre sustentabilidade, agronegócio no Brasil, mas eu não quero sobre a Amazônia. Não quero saber sobre a Amazônia, tá? E então eu vou restringir mais ainda a minha busca. Consegui restringir, olha, 331 resultados. Que aí eu já cerquei, eu falei que eu não quero a busca na Amazônia, tá? Eu não quero um trabalho que fale sobre a Amazônia, quero sobre outras regiões do país. Então, eu já consegui filtrar bastante essa busca, tá? Então, aqui eu consegui mostrar para vocês a busca por assunto, tá, gente? A simples e avançada, como que vocês podem utilizar, né, bastante essa busca. Eu quero, se eu for aqui nos meus favoritos, eu consigo ver as buscas salvas, né, que eu fiz, os registros salvos, as buscas salvas, o meu histórico de buscas, tá, gente? Que é muito importante. Às vezes, no dia tal, eu fiz uma busca interessante, então eu consigo ir lá no meu histórico de buscas e ver as buscas que eu fiz. Isso tudo aqui clicando aqui, né? E ir para as minhas buscas no meu espaço também, ó. Deixa eu fazer o login no meu espaço, para vocês verem como que fica lá no meu espaço. Aqui eu já estou logada, tá? Ele já reconheceu que sou eu aqui no meu espaço, né? Consegui estar logada. Aqui as informações da minha conta, quais que são as minhas áreas de interesse, eu consigo selecionar, tá? E aqui, os meus favoritos. Ele consegue identificar para mim, olha, todos os trabalhos que eu salvei aqui como os meus favoritos, registros salvos, as minhas buscas salvas, né? Que eu consegui salvar aqui, olha, eu posso administrar essas buscas. O meu histórico de buscas, né? Que eu mostrei, olha, já tem 92 buscas salvas já. Na verdade, 92 buscas aqui no histórico, né? E buscas salvas, eu tenho 3 buscas salvas. Então, eu já consegui deixar aqui, tá? E aí, vou mostrar para vocês agora como que é a pesquisa pelas bases, né? Se eu quero ir numa base de dados específicos, eu vou aqui lista de bases. Aqui eu consigo selecionar a base pelo nome dela. Então, por exemplo, eu quero lá a Web of Science. Web of Science, eu consigo localizar ela aqui, ó, pelo nome dela. Então, clicando aqui, eu estou sendo redirecionada para a base de dados da Web of Science. Tá, gente? Que é uma base da Clarivate. Isso, pronto, já fui redirecionada para a base da Web of Science. Se eu quiser, eu posso fazer a minha busca aqui diretamente na base, tá? Na base de dados da Web of Science. Aí, de novo, minha apresentação. Vamos lá de novo, somos insistentes, tá? E aí, então, por aqui, lista de bases, eu consigo identificar. Eu sei como que começa a base, né? Qual que é a primeira palavra dela? A primeira palavra é science. Então,
né? Eu vou lá, eu quero ver aqui direitinho qual que é a base, posso fazer a busca aqui procurando ó, pela palavra, Society, Science, ó, Science Direct. Eu sabia que começava com Science, então vou lá na letra S e consigo aqui ser redirecionado para Science Direct, tá? Ele realmente não está aceitando aqui a minha... Opa, não era isso que eu queria. Não está aceitando a minha navegação, o sistema aqui da videoconferência não está gostando das proezas que estou fazendo, né? Então, aqui a busca por base, ela é dessa forma, tá, gente? Eu queria aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó, como que temos base com conteúdo diferenciado. Temos tipos aqui, ó, base de texto completo, bases referenciais com resumo, base de obras de referência, outras fontes, essa aqui, ó, tem dados estatísticos também, base de livros, tá? Então, temos bem diferentes, tá? Podemos olhar, tem uma base interessante que eu queria mostrar para vocês, que ela é de conteúdo audiovisual. Então, eu procuro aqui a Anatomy, tá? E essa base aqui, ó, ela é de tipo audiovisual. Vejam bem que interessante. Estou sendo redirecionada para essa base. Tá carregando. Ela é uma base só de conteúdo audiovisual. Vejam bem como ela faz. Olha que diferenciada. Ela é uma base que ela vai, ó, vou passando o mouse, ela vai me mostrando sobre as estruturas, tá? Sobre cada parte do corpo, os ossos. Então, ela tem essa característica diferenciada, olha. Bem interessante, olha, eu consigo direitinho clicar na estrutura que eu desejo saber informações e ela vai me apresentar aqui as estruturas de uma maneira bem interativa. Então, esse é um exemplo de uma base bem diferenciada que a gente tem. Outra forma de busca, né, gente, aqui é por livro, tá? Eu consigo colocar a questão dos livros no Portal Capos. A quantidade não é muito grande, tá, gente? Mas temos sim e-books. E eu consigo buscar aqui pelo título do livro, pelo ISBN, pelo autor, tá? Eu consigo fazer essa busca. E aqui também temos a opção de busca por periódicos, pela lista de periódicos. Então, eu consigo procurar pelo título do periódico, pelo ISSN também. Consigo identificar aqui os periódicos presentes no portal. Aqui já caminhando para o final, né? Aproveitando aqui que a gente fez várias buscas, conseguimos falar um pouquinho sobre cada parte. Os treinamentos, né? Os treinamentos, eu consigo ir aqui em calendário e consigo verificar o que para esse mês de novembro de 2022 eu tenho disponível. Então, eu tenho separado por área do conhecimento. Eu quero ver o que está disponível para ciências biológicas, especificamente para ciências biológicas, eu consigo ver na semana que vem. Olha, temos vários, né, treinamentos, tem material de apoio para eu baixar, temos vários treinamentos aqui para esse campo do conhecimento específico. Eu quero engenharia. Então, eu consigo ver específico, olha, o que de específico eu tenho nessa área também. Materiais de apoio. Eu consigo fazer o download, tá, gente, de alguns materiais. Então, eu quero utilizar aqui, por exemplo, o guia rápido do acesso café. Eu fiquei confusa. Posso fazer o download aqui do material, assim como temos também guia de outras bases que a gente pode
Ah, eu estou com dificuldade de fazer uma busca na base tal. Então, vem aqui nessa parte de material de apoio, eu consigo fazer aqui ó, o download de um material específico dessa base de dados, né? Que vai me auxiliar. Nos informativos, eu sempre gosto, tá, gente, de vir nos informativos, porque às vezes aqui tem um anúncio de algum treinamento que na hora que você olhar lá no calendário vai estar tão pequenininho que você não vai saber, não vai ter tantos detalhes sobre o que, que é. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, treinamento noturno sobre o gerenciador de referências Mendeley. Eu tenho treinamentos especiais no mês de novembro. Então, eles noticiam aqui como se fosse, né, uma publicidade mesmo do que vai acontecer desse mês. Ó, eu tenho aqui a listagem de tudo o que vai ter de diferente nesse mês de novembro para mim. Ah, me interessei em fazer esse treinamento aqui sobre o gerenciador de referências. Então, como que eu faço inscrição? Eu gosto bastante de vir nessa parte aqui dos informativos, porque sempre tem coisa nova, sempre tem coisas interessantes, treinamentos bem legais, tá vendo? De várias áreas do conhecimento. E aqui, né, gente, na ajuda, apesar de que a gente aqui do ICB também está sempre disponível para tirar as dúvidas, para auxiliar vocês. Temos aqui uma parte sobre perguntas frequentes aqui, né, do portal, o suporte regional também do portal, se for necessário, né, aqui a gente tem o contato dos responsáveis aqui pela nossa região, e temos aqui também o setor de Fale Conosco do portal, né? Bom, gente, eu acredito que hoje deu para a gente ter uma noção bem interessante do de como que funciona esse portal, uma apresentação dos recursos. Eu acredito que foi bastante produtivo. Enfim, deixo aqui meu contato para vocês. Esse aqui é o contato, né, da nossa biblioteca aqui do ICB. Sempre que possível, né, vocês podem entrar em contato com a gente, solicitar aí para as dúvidas, treinamentos, também treinamentos individuais, que a gente consegue também fazer esse trabalho. Agradeço muito a quem assistiu até o final e fico à disposição. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.